Amém. Jesus, nós aquietamos o nosso coração nessa manhã. Queremos declarar que nós somos uma terra pronta para poder receber aquilo que o Senhor tem, Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Que toda a inquietação, que todo aquilo que rouba a semente, e tudo aquilo que impede de termos os nossos olhos abertos, Deus, que toda resistência caia em nome de Jesus, para que nós possamos entender aquilo que o Teu Espírito quer falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar nessa manhã sobre intenções do coração. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele conhece aquilo que está dentro de nós. Aquele que sonda os corações sabe aquilo que está no nosso interior. Amém? Muitas vezes nem a gente sabe direito, né? A palavra de Deus diz assim que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Às vezes nós estamos trilhando por alguns caminhos e nem nós conhecemos as nossas intenções. E eu queria dar exemplo de 3 seguidores de Jesus, de 3, vou colocar a palavra personagens, né, bíblicos, revelando o tipo de coração que cada um tinha mediante as situações. E eu entendo que existem coisas na nossa vida que às vezes você não vai se identificar. Quando a gente dá uma palavra assim, parece que, mas eu não tenho nada a ver com essa pessoa, isso aqui não me representa, mas às vezes isso não representa o nosso todo. Mas uma parte de nós, às vezes representa sim. Sempre tem uma área na nossa vida, no nosso coração e no nosso ser que não está totalmente rendida. E eu oro para que em nome de Jesus, enquanto eu estiver ministrando, que o Espírito Santo possa falar com você. Assim como falou comigo. Que todas as vezes que a gente libera uma palavra, a palavra nos corta primeiro. É mó pegadinha de Jesus esse negócio, né, Fátima? De liberar a palavra. Porque toda vez que a gente vai pregar, a gente prega para a gente primeiro. E depois a gente libera e oferece o alimento, amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos 14, de 3 a 9. Aquela história que foi lembrada e é lembrada até hoje, de Maria aos pés de Jesus. E estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, então estando Jesus, né, em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso, e ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse: deixai-a sozinha, porque a afligis, ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. Então nós conhecemos a história daquela mulher que quebrou um perfume caríssimo aos pés de Jesus. Ali na palavra de Deus diz que um perfume ele custava 300 denários. E um denário era uma moeda de prata que equivalia a um dia de trabalho duro. Ou seja, tinha muito valor. Quando Maria quebrou aquele perfume, significava que ela estava derramando não só um perfume caro, mas ela estava derramando a sua vida, estava derramando o seu tempo, ela estava derramando o seu esforço, ou seja, aquele perfume significava tudo que ela tinha, tudo que ela possuía. E
Um amor sacrificial, ele vem de um coração totalmente rendido a Cristo. E por outro lado, quando Maria estava ali, oferecendo aquele perfume, aquele cheiro que exalou em toda aquela casa, trouxe um certo incômodo para alguns que assistiam. Eu amo a forma como Jesus, eu acho que andar com Jesus naquela época deveria ser uma montanha-russa de emoções, né? Porque Jesus estava na casa do pobre, daqui a pouco ele estava na casa do leproso, daqui a pouco ele estava na casa do rico. E eu acho que quem andava com ele, se não conhecia o coração dele, tinha uma outra perspectiva, uma outra forma de olhar. E naquele momento, quando Jesus estava sentado com Simão na casa do leproso, e aquela mulher quebrou aquele perfume, aquele cheiro da renúncia, aquele cheiro da entrega começou a incomodar o coração de uma pessoa, principalmente que eu quero falar, o coração de Judas. Naquele dia, aquela cena de entrega e total sacrifício foi visto por um lado negativo. Alguém pensou, nossa, que desperdício. Para que tudo isso? Ai, por que não vai lá e não vende e dá para os pobres? Ai, que exagero. Você já fez coisas na sua vida onde você teve que fazer algumas renúncias, você teve que abrir mão de certas coisas, e vem aquela vozinha, ai, para que tudo isso? Precisa disso tudo? Nossa, de novo na igreja? Nossa, de novo com essa pessoa? Nossa, de novo gerando isso? De novo? Que isso? Para que isso? Não precisa disso tudo. Aí como você é fanático, você só fala de igreja, igreja, igreja. Nossa, vai para oração de novo, não tem como orar aqui em casa? Quantas vezes a nossa renúncia e a nossa entrega tem gerado incomodação em alguém? Judas, ele tinha uma reputação. Eu entendo que Judas estava preocupado com algo que o Messias podia promover. Eu acho que quando Judas começou a caminhar do lado de Jesus, ele pensou assim, bom, ele é o Messias, ele vai reinar e vai sobrar um lugarzinho para mim e eu vou governar junto com ele. E eu acho que naquele momento, quando Maria estava quebrando o perfume aos pés de Jesus, que Judas teve a certeza de que aquilo ali significava o sepultamento do corpo de Jesus, acho que ali Judas frustrou tanto. E naquele momento, Judas entregou o seu Salvador por apenas 30 moedas de prata. Porque a gente acha que Judas estava planejando isso antes, mas sabe aquele momento? Eu entendo que aquele momento, acho que aquilo ali foi demais para Judas. Falar, não, isso aqui eu não dou conta mais. E não é porque Judas era bonzinho, que ele queria que desse para os pobres. A palavra de Deus diz que ele roubava da bolsa. Ou seja, ele pensou, imagina se essa grana entra para cá. Eu vou ser beneficiado desse dinheiro. E eu quero dizer para você que muitos de nós, isso me dá muito temor de falar, temos vendido uma vida de intimidade com Deus e com os irmãos por menos que 30 moedas de prata. Será que nós temos dado tudo realmente de fato para o Senhor? É tão lindo a gente cantar, Deus, eu te dou tudo, mas você tem dado tudo mesmo? Se dá uma chuva, a gente nem vê, irmãos. Porque a gente está com preguiça. E estou me incluindo também, porque eu também fiquei com preguiça. Nós não temos um amor sacrificial. E parece que quando a gente é esticado em uma coisinha que o Senhor quer de nós, nós paralisamos e começamos a ver as coisas pelo lado negativo. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou para mim assim, Leile, quando você andar do meu lado, eu vou permitir que as situações que mais pega para você, aquilo que você mais dá valor, vai ser quebrado na sua frente para que o seu coração seja provado. Uau! Isso.
Isso mexeu comigo. Aquilo que você mais dá valor, aquilo que custa mais para você, aquilo que mexe com você, pode ser que alguém quebre isso na sua frente, e isso pode ser que comece a te incomodar. Eu lembro que eu fui ministrar num lugar, eu estava muitos anos sem ministrar, e lá no fundo a gente tem um velho homem, né, que a gente precisa lidar, que ele está sempre ali. Né, Evelyn? A Evelyn sabe que eu estou falando, tem que matar todo dia, Evelyn. E aí eu fui, e aí eu estava lá e ministrando, e sabe, quando tipo assim, ninguém olha na tua cara, quando você desce da ministração e ninguém olha na tua cara, ninguém fala nada, e eu, puxa, aquilo ali lá no fundinho me deu assim uma frustração, sabe? Puxa vida, né? Nem um muito obrigado, nem assim, ó, que legal que foi sua ministração, né? Velho homem, a carne. E aí eu desci, e eu falei, ai Jesus, puxa, aquilo ali, sabe aquele trem quando vai assim, pequenininho, e vai crescendo, daqui a pouco estava uma bola. Porque a gente quer ser valorizado. Sim ou não? Ou sou só eu a carnal aqui? Não, a gente quer sim. A gente quer ser elogiado, a gente quer ser valorizado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser recompensado. Às vezes esse é o perfume que Deus permite quebrar na tua frente para provar seu coração. E naquele momento, eu estava lá, eu nunca esqueço que eu levei meu cachorrinho lá embaixo para dar uma voltinha. E o Espírito Santo falou assim, não queira colocar valor nas coisas que não têm preço. Porque quando você quer ser valorizada, você quer tirar o meu valor sobre as coisas. E o valor, a glória é minha, não é sua. Você é só o jumentinho que carrega a glória. Eu inventei uma música diferente agora. A gente tem que pegar, sou um cordeirinho, Jesus. Quem já viu esse meme, que vocês estão muito sérios? Né? Aí às vezes eu canto, eu sou um jumentinho, Jesus. Porque é assim que a gente é. Que carrega a glória do Senhor. E dessa frase nasceu essa última canção que eu cantei, o perfeito no imperfeito. Porque é exatamente desse jeito. Quando a gente quer valor, a gente põe um preço. Você sabia disso? Quando nós queremos ser valorizados por algo, a gente está colocando um preço, dizendo que o mérito é nosso. E às vezes o Senhor, não que não seja justo um reconhecimento, um muito obrigado, isso, quando você não está esperando, Ele vem. Isso não toma você, amém? Isso não faz diferença, mas quando você espera pelo valor, o Senhor permite que esse vaso seja quebrado na tua frente, para que o seu coração seja aprovado. E o que de mais valor? As coisas que às vezes não dão certo na nossa vida, as coisas às vezes que nós estamos empacados, que a gente vê o outro, poxa Deus, o outro está num emprego bom, o outro está casando, o Senhor está estabelecendo as pessoas, e eu estou ficando para trás, será que um perfume não está sendo quebrado para expor o teu coração? Para que você seja de fato aprovado. E de fato a tua intenção e a minha intenção seja revelada. Quando o Senhor permite isso, é para provar para nós mesmos quem nós somos. E a gente não é bonita, a gente é feio por dentro. Não é verdade? A gente até vem arrumadinho assim para a igreja, né? Passa um batom, passa uma base, mas quando a luz de Deus começa a mostrar a nossa feiura, é hora da gente se humilhar. Quando o Senhor revela a verdadeira intenção do seu coração, e você tem a capacidade de colocar o seu coração em terra e falou, ai de mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu quero ter um coração de Maria. Eu não quero ter um coração de Judas. Como você reage a cada manifestação de adoração na vida de alguém? Cada palavra que é liberada, quando Deus usa um irmão que está do seu lado, e como você reage, revela que tipo de coração você tem. Como têm sido nossas reações diante da nossa família, diante do corpo de Cristo? Em duas situações, o coração de Maria foi revelado e o de Judas. Ao escolhermos a quem servir, corremos o risco de desenvolver um coração de Judas, no lugar de um coração cheio de amor. Quando os nossos interesses começam a entrar em conflito aos interesses do Mestre,
nós vamos vender Jesus como um escravo, ao invés de ungirmos os seus pés. Forte, né? Vocês estão conseguindo entender o que o Espírito Santo quer revelar para nós? Porque eu sinto que como igreja nossos corações têm sido expostos diante do Senhor. As nossas verdadeiras motivações, as nossas verdadeiras intenções. E eu tenho uma palavra sobre a minha vida que não me larga, que é uma proteção para mim. Que quando as pessoas... Você lembra que quando quiseram coroar Jesus, ele saiu pela porta dos fundos? Quem lembra desse texto? Né? Quando eles queriam, eu acho que Judas ficava assim, é agora que ele vai ser coroado. Porque Judas queria aquilo que Jesus podia oferecer. Ele não entendia um amor sacrificial. Ele não entendeu o coração de Maria. Então é agora. E o Senhor, uma vez eu estava lendo esse texto e Ele me deu essa palavra e falou, Leile, eu sempre tenho uma porta dos fundos para você sair. Pode sair. Todas as vezes que você tentar achar que você é alguma coisa, ou que existe valor ou preço naquilo que eu tenho te confiado, naquilo que eu tenho te chamado, eu sempre vou abrir uma porta dos fundos para você sair. Gente, é incrível. Em tudo que eu vivo, em todo lugar que eu estou, acontece alguma coisa que eu quero me entristecer, o Espírito Santo, só a porta, pode sair. E eu vou bem feliz. Porque eu sei que é a presença de Deus que guarda a porção. E a presença de Deus tem guardado aquilo que você carrega. Como está seu coração? Como está o seu coração? Judas possuía um coração mesquinho. Ele estava atrás de tudo que ele poderia ganhar. A força de Judas era a ambição. E ele queria algo que Jesus pudesse dar para ele. Ele não queria o Senhor, mesmo qual fosse o preço. E é nessa cobiça que muitos se desviam da fé. Porque a palavra de Deus diz que a cobiça, ela dá a luz ao pecado. E eu estou falando uma palavra para a igreja. A igreja que precisa se levantar e tomar uma posição com o coração correto. Com o coração disposto. Existe uma frase que diz: o segredo da felicidade não está em conseguir o que você quer, e sim querer o que você tem. Essa frase mexe demais comigo. Sem gratidão, nós vamos ter a mesma dureza do coração de Judas e a cegueira no entendimento que levaram Judas a trair a Jesus. Um amor egoísta, sem sacrifício, não vai gerar intimidade. Judas ouviu, mas não entendeu. Maria nada reteve. Judas não conseguiu abandonar o coração que ele tinha. E em vez de se humilhar diante da extravagância de Maria, Judas criticou por causa do seu coração e perverteu a sua consciência. E eu vejo que Jesus foi esse frasco que foi quebrado por nós, amém? Ele foi o frasco, o corpo dele quando foi moído, pá, na cruz, e exalou esse cheiro para que eu e você pudéssemos estar hoje aqui com o nosso coração correto, servindo a Ele. Ele foi essa oferta. E nós temos, de fato, renunciado à nossa família, o nosso trabalho, o nosso conforto, o nosso tempo. Gente, eu fico vendo, não sei vocês, às vezes eu fico fazendo uma análise na minha vida. Hoje a gente não pega mais ônibus, a gente não anda mais, né? A gente não anda mais 2 quadras a pé. Estou falando por mim mesmo. Como a gente acomodou numa vida que se tira um pouquinho do nosso conforto, ou estica um pouquinho da gente, a gente paralisa, a gente não avança. Existe uma preguiça, a gente não chama a preguiça de pecado. Já reparou nisso? Eu estou com preguiça. Preguiça é pecado. E a preguiça tem nos paralisado de servir ao Senhor. Vou orar? Não. Reunião de oração? Nem. Vamos lá ajudar a servir? Manda outro. E aí, quando a gente vê esse fluxo da gente não ser estabelecido nas verdades de Deus, nas coisas que o Senhor tem para a nossa vida, o Senhor fica, mas cadê o seu amor sacrificial? Aonde está o seu coração?
foi muito clara a visão que Deus me deu quando a pastora Luciana estava pregando, porque o Senhor falou, vocês não precisam nem ir muito longe, eu só preciso de pessoas que queiram servir. Quando você dá uma festa grande, você contrata garçom, não é verdade? Para poder ajudar a servir as mesas. E é assim que eu vejo a Reviver a igreja de Jesus, o Senhor chamando os mordomos, os servos. Ei, gente, vamos servir. Porque não adianta pedir filho se não tem quem põe a mesa. Não adianta a gente matar a pastora Alice, coitada, que atende de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, os daqui, os de fora. Porque um não vai dar conta de servir todas as mesas. Aonde está o coração de Maria? Que tem um amor sacrificial. Que muitas vezes tem que deixar a sua casa, deixar os seus filhos para poder servir. Às vezes não come, mas porque entende o propósito de Deus. E se essa paixão não nos mover nesses dias, nada disso aqui tem sentido. Porque reunir de domingo a domingo, sem paixão, sem propósito, o Senhor não nos chamou para isso. E o Senhor tem liberado um tempo na nossa igreja, na nossa casa, provocando a nossa paixão. Você sabe por quê? Porque intimidade com Deus virou um assunto de modernidade. Porque se existe uma coisa que a igreja não tem hoje é ser íntima de Jesus. Nós amamos as plataformas, amamos as bênçãos de Deus, amamos aquilo que Ele pode oferecer, mas nós não amamos os seus pés. Porque se nós amássemos os pés de Jesus, nós íamos ser os primeiros a chegar. E nós íamos ser os últimos a ir embora. Sabe por quê? Porque Maria era amiga de Jesus. Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus chorou por causa de Maria. Então o que tinha no coração de Jesus, de Maria era assim, Ele me deu tudo, então eu vou dar tudo. Se Ele me deu tudo, o que me resta a não ser devolver tudo para Ele? Porque a Ele pertence a minha vida. Será que nós temos essa paixão? Ou nós ficamos ali como Judas, é bem assim. Não sei. A gente fica espectador dos movimentos, jogando um qual é para ver se vai dar certo. Ô, meu irmão, minha irmã, pula para o lado de cá e vem junto, pega junto, porque vai dar certo, amém? Nós somos igreja, nós estamos envolvidos na mesma causa, no mesmo lugar. Estamos indo juntos para a mesma direção. E eu quero falar, eu já dei essa palavra, mas eu senti de falar de novo sobre o irmão do filho pródigo, aquele que ficou dentro da casa. A gente fala muito sobre o filho pródigo, a gente chora, né? Ai, pôs um anel no meu dedo, ele voltou, aleluia. O filho que estava perdido voltou. Mas a gente não fala do irmão que também estava perdido dentro da casa. O irmão que se acostumou, está do lado do pai e perdeu a paixão. E eu quero que você abra lá comigo em Lucas 15. Abra lá. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim: E ele disse, certo homem tinha 2 filhos, Jesus contando a parábola do filho pródigo. E o mais jovem deles disse ao seu pai, pai, dá-me parte dos bens a quem tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os teus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se um dos cidadãos naquela terra e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com a casca que os corpos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E caindo em si, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Então, vou encurtar aqui, ele voltou para a casa do pai, todos já conhecem essa história.
E aí, ele falou assim para o pai, no 21. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, e vestiu, e ponde um anel em sua mão, e calça os seus pés. E trazei-lhe aqui um novilho cevado, e matai-o, e coma, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e vive novamente. Tinha se perdido, e foi achado. E eles começaram a se alegrar. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: O teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: Eis que eu sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. E ele lhe disse no 31, Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Muitas vezes nós estamos na casa do Pai, ou seja, nós estamos aqui vivendo como igreja, como família, e nós não conhecemos o coração do Pai. E a primeira coisa que o filho pródigo teve, ali no versículo 25 e 26, foi desconfiança. Quando ele chegou, não era dia de festa, não tinha nada programado, e ele ouviu uma música lá fora. E ele começou a ficar desconfiado. O que está acontecendo? E eu quero perguntar para você, quando você vê algo diferente acontecendo no mundo espiritual, uma movimentação diferente, você se alegra? Você fica desconfiado? Quero ver o que vai acontecer. Olha lá o pastor Kleber inventando moda de novo. O que vai acontecer? Deixa eu ver se vai dar certo esse negócio. A segunda coisa, no versículo 26 e 27, e ele chamou um dos seus servos. Você acha que estava certo o filho, ao invés de ir consultar o pai e perguntar para o servo o que estava acontecendo? Ele foi pedir informação para a pessoa errada. E o servo não tinha uma palavra completa para dizer, olha, teu irmão veio aqui, se humilhou e se arrependeu. Não, teu irmão voltou. E teu pai está dando uma festa aí para ele. Informação incompleta. Porque se ele conhecesse o coração do pai, ele ia direto no pai e falar, pai, o que está acontecendo? Por que você está dando uma festa fora de hora? Isso provava que o irmão do filho pródigo não tinha uma intimidade com o pai. Quem é íntimo de Deus, pergunta para Deus o que está acontecendo. Deus vai te falar. Quem conhece o Senhor tem acesso liberado ao coração do Pai. No versículo 28 diz ali, e ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo, o pai lhe rogava. Ou seja, aquele filho se opôs àquilo que o pai estava fazendo. E ele gerou uma divisão. E eu quero dizer hoje com muito temor, que quando você se indignar e entrar naquilo que Deus está promovendo, você pode ficar fora da festa. Quando você se indignar e não entender o que o Pai está promovendo, você pode ficar fora da festa. Já aconteceu com você de ter uma expectativa de ir numa festa? Eu já confesso meu pecado. Essa festa eu queria muito você convidado e você não foi convidado. A gente não fica triste? Sim ou não, gente? Vamos ser gente, vai. Você fica chateado quando você esperava ser convidado e você não foi? Deixa eu ver. Não? Nossa, que tanto de crente. Sim! A gente fica, poxa, eu queria tanto ser convidado. Eu tinha certeza que ia ser convidado. E quando nós temos esse coração dentro da casa do Pai, e ver que, Deus, mas eu tenho tantos dons na minha mão, eu tenho tantas coisas que o Senhor me entregou, por que eu estou de fora? Porque você não entendeu o coração do Pai.
Deus está chamando a igreja a entender o seu coração. E sabe onde está o coração do Pai? Para fora. Sabe onde está o coração de Cristo? Lá fora. Ai, agora a pastora está metida. Não tem mais tempo para mim. Você acha que eu não sei? Eu já ouvi isso? Ai, né. Se Deus estiver me chamando para o perdido, meu irmão, sinto muito. Vem comigo e vamos servir o pão lá para o perdido. Vamos servir comida no lugar que tem fome? Porque é isso que o Senhor está promovendo nessa casa. E o Pai não quer que você fique fora da festa. Porque a festa é dele. A festa não é minha. A festa não é do pastor Kleber. Quando a gente está sonhando com essa ONG, vai ser um lugar que o Senhor vai trazer os perdidos. É a festa que o Pai está promovendo para nós. Em um filho que volta para casa, e eu quero participar disso, Senhor. Aqui estão as minhas mãos, aqui está tudo que eu tenho. Eu quero me sacrificar sim, por aquilo que o Senhor quer. Que eu ofereça o meu tempo e o meu sacrifício. Outra coisa que aconteceu no coração desse filho, no 29, eis que eu te sirvo há tantos anos. Esse filho confundiu serviço com fidelidade. Ele estava tão focado no trabalho, mas eu sou tão fiel, eu faço tudo aqui dentro, eu ajudo nisso, eu ajudo naquilo. Mas ele não conhecia o Pai. E eu estou me incluindo, sabe quando a gente se acostuma? Ah, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, eu faço isso, eu faço aquilo. Opa, mas o Pai mudou a rota, e agora? O que eu faço? Poxa Deus, aqui. E o Senhor fala, é para lá. E se você está antenado com aquilo que o Espírito está falando e fazendo, você vai entender a mudança de rota. E vai se alegrar com aquilo que o Pai se alegra. E aí, aquele filho, no versículo 30 e 31, ele sabia do Pai. Ele sabia que ele tinha um pai. Ele até chamava de pai, mas ele não conhecia o coração desse pai. E eu quero perguntar para você, você conhece o coração do Pai? Será que nós não temos olhado tanto para as nossas questões? Para os nossos desalinhamentos, que são eternos? Gente, deixa eu falar uma coisa para você, como diz o mineiro para você. Você vai ser alinhado até você morrer. Então é melhor ser alinhado andando para um lugar do que alinhado parado. Não é verdade? Porque a gente vai ter coisa para ajustar e alinhar até o fim da vida. Quem dera tivesse tudo 100%, tudo maravilhoso e perfeito para eu começar a servir, a entender o propósito de Deus. Não! O alinhamento é uma constância na nossa vida. Agora se levanta em nome de Jesus e anda. Entenda o que o Pai está querendo falar. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Isso para a minha vida me confrontou demais. Porque a gente acostuma muito no reino, nas práticas religiosas, nos nossos padrões morais, que quando muda a rota a gente fica maluco, porque tira o padrão que a gente acha que é certo e Deus pega e quebra tudo e fala, é aqui. Porque o cara estava comendo comida de porco. Ele estava longe, ele estava sujo. E o pai se virou para lá e falou, oh meu filho, volta. Meu coração está aqui. Aonde está o nosso perfume que nós vamos quebrar? Qual é a intenção que está dentro do seu coração em servir de fato a Deus, meu amado, minha amada? Qual é o cheiro que o seu coração tem produzido para Cristo nesses dias? Ei, não se acostume com os domingos. Coisa triste, sabe quando as meninas eram pequenas, eu fazia bolo. A minha frustração da minha vida é essa. Eu fazia, ela se olhando, lá vai minha mãe falar de novo. E o bolo estragava, era tão triste. Eu fazia um bolo, aí elas comiam um pedacinho, cada uma comia um pedacinho. E aí ficava 2, 3, 4. Quando eu via, estava duro. Minha mãe salvava, pegava e fazia torrada.
Ou, né? Ou perdi. Aí eu tinha uma preguiça de fazer comida, porque a comida era desperdiçada. Hoje é assim, eu faço, à noite acabou. É tão triste você desperdiçar comida, você fazer comida onde não tem fome. O Senhor está provocando a fome nos filhos. E se os filhos não tiverem fome, Ele vai arrancar o pão dos filhos. E dá para o mundo. O pão, ele não pode apodrecer aqui no altar. Não estou falando de altar aqui desse palco. Estou falando da nossa vida. Alguém aqui gosta de pão dormido? Não. E eu vejo no meu espírito pão que está ficando embolorado. Você que está me ouvindo, você sabe que Deus está falando com você. Porque você não está servindo o pão. Deus só vai te dar mais quando você aprender a servir aquilo que você tem. Ah, Deus, mas... Não. Serve. Te dei um, serve. Eu te dei dois, serve. Serve aquilo que eu te dei. Sabe por quê? Eu coloquei um texto no meu Insta essa semana que a gente tem muita vontade de comer, mas a gente não tem fome. Vontade de comer é assim, ó. Quem quer emagrecer e faz dieta é assim. Você, 3 horas da tarde te dá vontade de comer aquele bolo de chocolate. Quem nunca, né? Você acabou de almoçar. Aí eu penso assim, eu comeria uma maçã? Não. Eu comeria agora um pão? Não, tem que ser o bolo. É fome ou vontade de comer? Vontade de comer. Quando passa um tempão e você, qualquer alimento que te é oferecido, você comeria, essa é a fome real. Porque quando você está com fome, até o biscoito água e sal fica uma delícia, não é verdade? Só que assim, a gente como igreja tem que queimar essa energia, porque senão a gente vai ficando gordinho de pão, e não queima, não oferece, não dá para o perdido, não se levanta, não oferece aqui dentro, não oferece para as pessoas. O que vai acontecer? Sem fome. Ai, a palavra está chata hoje. Ai, de novo, sobre mamão, pastor Claro. Ai, já ouvi essa palavra tanto. Ai, vou falar de novo sobre Cristo. Eu sinto, próxima. É verdade. Ai, de novo, já sei, isso eu já sei. Não. Até termina a mensagem. Porque eu sou assim. Eu posso falar. E o Espírito fala, onde é que tem fome aí? Onde é que tem fome aí? Se a comida não está sendo valorizada, é porque não tem mais fome. Porque a palavra de Deus, mesmo que você seja ouvida pela 10ª, 20ª, 100ª vez, ela se renova. Dia após dia, você come feijão e arroz todo dia. E por que você não enjoa? Porque no outro dia você está com fome. Então nós precisamos gerar esse ambiente em nós. Isso diz muito a respeito de quem nós somos. Isso diz muito a respeito do nosso coração. E chegou um tempo que o Senhor, aquele que sonda os corações, está procurando. Onde é que estão os meus filhos que vão se levantar para servir um pão genuíno? Porque tem pão nessa casa, meu amado. Tem vida aí que eu sei. E o Senhor está chamando a igreja. Nesses dias, não com o coração de um filho pródigo perdido dentro de casa, que quer a atenção do pai, mas um filho que se alegra com a festa que o pai está dando. E para terminar, nós precisamos conhecer esse lugar de intimidade, de sentar à mesa com o Senhor, ouvir aquilo que Ele tem.
e de ter uma paixão que gere compaixão. Você sabe por que a gente não tem compaixão? Porque a gente não tem mais paixão. E não tem como a gente ter compaixão se a gente não está apaixonado. E o Senhor está levantando o coração de filhos apaixonados. Não só para você ficar embriagado e comendo e recebendo da palavra de Deus, mas uma paixão que gera compaixão. Quer ver a alegria na sua vida? É quando chega um bebê, uma criança, não é verdade? Né, Zé Riadre? Netinho não trouxe uma alegria? É assim. A vida não parece ter mais sentido? Quando vem um filho, quando a gente começa a ver, ai meu Deus, por que eu não tive antes? Por que alegria? Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Sabe por que nós sentimos muitas vezes empacados? Porque nos falta compaixão. E é essa palavra que o Senhor tem nos dado. Eu não tenho outro assunto. Aí fica, Deus, eu quero falar que o Senhor ama todo mundo. Aí eu quero dar outra palavra, Senhor, porque eu não estou bravo, entendeu, irmãos? Não estou bravo. Mas não adianta. O Senhor não muda de assunto comigo. É isso, é compaixão. É servir o pão, é compaixão, é compaixão. Porque nós precisamos entender a estação que o Pai está gerando em nós como corpo de Cristo. Amém? É isso que o Senhor espera de nós. Não seja o irmão do filho pródigo. Porque a gente é muito bom de acusar aquele que largou tudo e foi para o mundo, mas às vezes a gente pode estar aqui dentro com o coração amargurado, não entendendo nada do que Deus está fazendo. Então é melhor aproveitar. Vai, se joga, mas se joga bem jogado. Porque quando estiver na lama, vai reconhecer. Eu tenho um pai que serve melhor os criados e os servos do que eu não mereço isso aqui. Porque às vezes a gente está aqui dentro, comendo uma comida que não é a comida que Deus quer servir para nós. A comida muitas vezes da nossa amargura, das nossas comparações, da nossa indiferença, do nosso egoísmo e tantas coisas que a intenção do nosso coração é revelada. E eu quero terminar dizendo essa frase: quanto mais você caminha com Ele, mais Ele vai mostrar quem você é. Não tenha medo de ver quem você é, fica mais fácil. É mais fácil a gente ver que a gente é pó. Diminui já a conta. E você vê que você depende apenas da sua graça. Amém? Fique de pé. Vamos terminar. E nessa manhã, se você entende que existe algo no seu coração, meu amado, minha amada, que precisa ainda de ser rendido a Cristo Jesus, assim como existe no meu, eu quero que você ore por uns minutinhos. Feche os seus olhos e fala: Senhor, todo sentimento, toda comparação, toda falta de entendimento com aquilo que o Senhor está promovendo, eu quero ter um coração como o de Maria. Eu não quero achar que é desperdício que está sendo gerado. Eu não quero te trair, Senhor, por tão pouco. Eu não quero negociar por tão pouco, por causa dos meus sentimentos, por causa das minhas mazelas, por causa das minhas questões. Espírito Santo, eu quero viver o teu propósito. Ore aí onde você está. O Senhor conhece o nosso interior, aquele que sonda o mais profundo, que conhece até os nossos rins. Oh, Deus. Sonda o nosso coração nessa manhã. Que haja em nós um desejo. Que haja em nós um amor sacrificial. Um amor que escolhe dar em todo tempo e não receber. Porque a tua palavra diz que melhor é dar do que receber. Em nome de Jesus. Gera isso em nós, gera isso nas nossas vidas, gera isso nas nossas casas, gera isso nos nossos lares, Senhor. Nós queremos, Senhor, ter o coração como o de Maria. Que tudo aquilo que nós temos, nós queremos quebrar os teus pés. Porque tudo vem de ti. E nós não queremos reter aquilo que vem de ti, Espírito Santo. Nós queremos que volte
volte para ti, Senhor. Tua palavra diz, tudo vem de ti, tudo é por meio de ti, e nós não queremos reter isso, nós queremos que volte, oh Senhor, em nome de Jesus. Começa a gerar esse desejo nos nossos corações, de que a nossa vida seja esse bom perfume de Cristo, Pai. Nós queremos quebrar o nosso orgulho, Pai. Nós queremos quebrar a nossa dureza. Nós queremos quebrar, muitas vezes, os pensamentos a qual nós damos lugar, Senhor, diante dos Teus pés, Espírito Santo, para que isso suba como um cheiro agradável a Ti. E nós sejamos usados. Oh, Deus, nós não queremos não entender aquilo que o Senhor está gerando. Nós queremos estar ouvindo o Teu coração. E eu oro nessa manhã para que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a voz do Pai. Abre os nossos ouvidos, Pai, para escutar as batidas do Teu coração. Para escutar as batidas do Teu coração, Jesus. Não escutar as batidas do nosso coração, que às vezes bate fora do compasso Teu, Senhor. As batidas do nosso coração, que bate os interesses da nossa alma, que bate as nossas questões, as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos traumas, os nossos delírios, muitas vezes, Senhor. Diminui a batida do nosso coração nessa manhã, aquieta a nossa alma, para que nós possamos ouvir as batidas do Teu, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, que nós não percamos a paixão. A paixão por Ti é o que nos move, Espírito Santo. O amor por Ti é o que nos move. A paixão, o primeiro amor. Oh, Espírito, sopra sobre a nossa chama que está tão baixinha. Porque às vezes crescer nos rouba a paixão. Às vezes ser adulto nos rouba o dinamismo, a alegria das coisas simples, a alegria da salvação. Nós deveríamos ser felizes apenas pelo fato de estarmos salvos, Jesus. Nada precisava mais acontecer na nossa vida. Oh, gera paixão em nós, gera desejo em nós, Senhor. Gera, Senhor, porque assim nossas lâmpadas sim estarão cheias de azeite, que significa a Tua presença na nossa vida, esperando até o dia que o Senhor venha nos buscar. Nós não queremos estar estagnados, nós não queremos estar parados. Nós não queremos que o Senhor nos abençoe primeiro para que possamos abençoar, porque nós já somos abençoados em Ti, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, nos ensina a ter esse coração que pega a toalha. Ensina o que é ser cristão de verdade. Esse coração que você deixou, Jesus, que pegava a toalha e falou: agora eu vou mostrar para vocês o que é o ministério, o que é servir. E pega a toalha e começa a lavar os pés. Oh, Deus, que a Tua igreja possa lavar os pés desse mundo, Senhor. Oh, que nós possamos lavar os pés uns dos outros. E lavar os pés daqueles que estarão entrando por este lugar, Jesus. Nos dá esse coração, para que o tempo não passe na nossa vida. Nós não queremos desperdiçar comida. Nós queremos dizer: eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-nos aqui. Cumpre em nós o Teu chamado. Você pode dizer assim: cumpra em mim o Teu querer. Cumpra em mim o Teu querer. Aleluia. Amém. Amém, irmãos? Que vocês tenham um domingo cheio da presença de Deus. Medite nessa palavra. Deixe o Senhor falar com você mais profundamente. Porque o Senhor tem riquezas reservadas para nós. Amém? Vão com Deus. Dia de muita alegria e paz.